Paz do Senhor, irmãos. Podem sentar em nome de Jesus. Nós vamos falar, irmãos, sobre o poder da fé. Amém? Nossa mensagem de hoje o justo viverá da fé. Diga, o justo viverá da fé. Vamos lá, Zé. O nosso texto está em Hebreus capítulo 13, versículo 8. Por incrível que pareça, o tema é uma coisa e o texto é outro. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Diga assim comigo: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Novamente, vamos lá? Ficou feio, irmãos. Vamos lá juntos? Amém. Vamos lá. Pode passar. Irmãos, nos nossos dias atuais, Satanás ele tem bombardeado a fé do povo de Deus. Há pessoas que confiam mais no homem e nas promessas mais do que em Deus. Se esquecem que em Deus é imutável e nele não há sombra de variação. Tiago diz: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e sombra de variação. Tiago 1,7, Hebreus 10, 23. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Esta é a palavra fiel e digna de toda aceitação. Contudo, isto qual deve ser o meu grau de credibilidade nas Escrituras, de tudo que nela está. Será que realmente Deus cumpre o que diz e a Bíblia é confiável? Nós vamos ver agora. Será que realmente Deus cumpre o que diz? A gente pode confiar nas Escrituras? Por favor, Zé. Nós falamos que Deus é imutável, que nele não há sombra de variação. Ele não muda, ele é o mesmo. Eis que a sua alma está orgulhosa e não resta nele mais o justo, pela fé viverá. Porque nele descobre-se a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Nós temos aí 4 textos que citam a mesma frase: o justo viverá da fé. Diga assim comigo: o justo viverá da fé. Quem viverá da fé? Quem? E quem é o justo? Romanos capítulo 5, versículo 1 diz assim: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a nossa justificação está baseada na justiça de Deus. E qual era a justiça de Deus? Que sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. Ou seja, se Jesus Cristo não tivesse morrido na cruz do Calvário para me salvar e te salvar, para me dar a salvação e te dar a salvação, nós não estaríamos nesse momento aqui sentados. E é preciso que a gente entender que o culto, ele é um ato sobrenatural de Deus e é feito pela fé. Quando você vem para a igreja só para cantar, só para adorar, simplesmente porque vem, você está perdendo seu tempo. Você tem que vir pela fé, na convicção de que Deus está presente. E quando ele está presente, lá é Abacuque diz assim: o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Você vai reverenciar
a presença do Senhor, você vai sentir que Ele realmente está presente. Não é porque eu estou dizendo que Ele está presente. Não gosto nem de usar essas frases que muitos Jesus está aqui, quem crê nisso diga amém. Eu não vou fazer essa apelação, jamais fiz, que eu acho isso uma besteira. Você tem que entender, você temos que entender que Jesus, Ele é presente na minha vida e na sua vida. E quando eu vou adorar Ele, vou cultuar Ele, venho para a igreja me reunir em comunhão com os irmãos, é uma ação de fé. Logo, sobrenaturalmente, Ele estará conosco se revelando. Agora, é o justo que revela a presença de Deus. É preciso que eu realmente esteja fazendo o que Ele disse lá à mulher samaritana. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O que é adorar o Pai em espírito e em verdade? É ter a convicção da real presença de Deus. Eu não vou perguntar se você acha que Jesus está aqui, porque eu tenho certeza que muitos acham que sim, mas não vivencia isso. Não vai vivenciar isso, não vivencia essa realidade da presença de Deus. Por favor, Zé, passa aí, ponto 2. Jesus compara a fé ao grão de mostarda. A fé do justo, Jesus não está falando do tamanho da fé, mas sim da qualidade da fé e do que ela pode produzir. O grão de mostarda é um grão pequenininho, mas ele produz uma grande árvore. Então Jesus disse: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, vai ordenar aos montes. Isso aí é para o justo, para o que crê, para o que vive pela fé. Monte, saia daqui e venha para cá. Montanha, se projete para o meio do mar. Ele só vai fazer e só crê nisso se ele realmente viver aquilo que está em Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que Deus não muda. O mesmo Deus que disse a Noé: façam a arca. Veja que absurdo. Veja que absurdo. E tem muita gente na igreja nos dias de hoje que, se Deus mandar ele fazer uma arca, ele não vai fazer. Mas pastor, vai ser... Eu não acredito que Deus vai mandar ninguém fazer uma arca. Preste atenção, crente. O que eu estou querendo dizer? A ordem que Deus deu a Noé foi uma ordem absurda. Foi ou não foi? Uma ordem que não tem o menor sentido. Mas Noé, pela fé, ele fez a arca e creu. A Bíblia diz em Hebreus que Noé foi justificado pela fé, foi salvo pela fé. A graça, ela é recebida pela fé. É o que Pedro estava falando nesse dia na escola dominical. A graça é o dom perfeito de Deus que é dado aos homens, porém é recebido por fé. Por isso que chama-se fé salvadora. Aí o escritor hebreu disse, Deus diz no escritor aos Hebreus: meu justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Ou seja, Deus está dizendo assim: se a pessoa duvidar, para mim não serve de nada. É como está lá em Tiago: aquele que duvida é como uma cana agitada pelo vento, que vai em qualquer direção. Vamos lá. Como era o pé de mostarda? Isso aqui atrás é uma sombra de um pé de mostarda lá da área do tempo da Bíblia. Jesus utiliza o grão de mostarda conhecido na Palestina, que há dois tipos de mostarda, a negra e a branca. Elas são sementes pequeninas e era uma planta que, quando a terra é fértil, ela pode crescer rapidamente até cerca de 3,5 metros a 4 metros, e os seus ramos estendem-se para as aves do céu, onde podiam se aninhar. Ou seja, o grão de mostarda
de produzir uma árvore que chega a 3 metros de altura. Sabe quanto é que dá? 3 metros, ó, daqui para cima, aqui para o teto aqui, ó. Jesus não está falando do tamanho da fé, ele está falando da qualidade da sua fé, daquilo que a sua fé pode produzir. Qual é o resultado que a sua fé pode produzir? Por favor, Zé, adianta. Primeira prova da qualidade do produto da fé no reino de Deus. Jesus propôs uma palavra dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando nele, semeou no seu campo. Adianta, por favor, Zé. E dizia que a semelhança do reino de Deus, nessa parábola que Jesus está apresentando, é do tamanho de um grão de mostarda. Olha, você acha que o reino de Deus é pequeno? O reino de Deus é pequeno, irmãos? O reino de Deus é tamanho de quê? Do universo. E Jesus está dizendo que esse universo é do tamanho de um grão de mostarda. Sabe por quê? Porque diante de Deus, do mesmo jeito que não há tempo, nem espaço de tempo, também não há grandeza maior e nem grandeza melhor. O que existe é a qualidade do produto, daquilo que a gente crê, daquilo que a gente fala, daquilo que a gente pensa e de como a gente age. Por isso que ele diz que é semelhante ao grão de mostarda. Porque quando se semeia na terra, o que é que vai acontecer? Se planta o grão morre e produz uma árvore grande. É a mesma coisa, aquele que não morrer para o mundo. Aí Jesus está falando aí, nós vamos colocar aí a questão do novo nascimento. É eu mortificar a minha carne, mortificar as minhas ideias, mortificar as minhas crenças, mortificar aquilo que eu acho ou aquilo que eu achava, para entender que as coisas de Deus são sobrenaturais e pela fé. Se eu não entender isso, irmãos, eu sou só um mero crente. Só um crente que vai para a igreja, que canta, que ora e que chora, mas não vive sobrenaturalmente. É semelhante, novamente, existem várias repetições como a árvore do céu. Então nós podemos concluir com isso, que Jesus está falando o quê? Que o grão de mostarda aqui não é o tamanho da minha fé, mas é a qualidade. Jesus afirma isso categoricamente mais lá na frente. Vamos lá, por favor, Zé. A segunda prova é que a fé, ela produz resultados impossíveis. É o que a gente colocou aqui nessa caixa. A fé, ela produz resultados impossíveis. E Jesus disse: por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo, se tiverdes fé como o grão de mostarda, direi ao monte: passa daqui para acolá, e ele vai passar. Porque nada vos será impossível. Sabe qual é o nosso maior problema na fé? É limitar a ação de Deus. É limitar a ação de Deus. É limitar o poder de Deus. É limitar aquilo que Deus pode fazer. Muita gente está adorando um Deus passado. Um Deus que ele só operou no passado, não opera mais hoje. Ele não é mais o mesmo Deus. A maioria das pessoas, elas preferem acreditar nas promessas e nas palavras humanas, nos tratamentos humanos, nas ideias humanas, do que naquilo que a palavra de Deus ensina, do que naquilo, porque tem preguiça de estudar a palavra, tem preguiça de examinar a palavra, tem preguiça de orar, irmãos. Não quer ter comunhão, não quer ter contato com Deus. E disse o Senhor: se tiverdes fé, mais uma vez, ordenareis ao monte e ele vos obedecerá. Aí Jesus diz de novo: se tu podes, tudo é possível ao que crê. Esse texto aqui eu vou explicar, esse último texto.
Mas antes eu quero dizer uma coisa a você. Quando nós oramos e nos aproximamos de Deus, devemos ter a convicção. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a certeza das que se não vê. Ou seja, eu trago à existência aquilo que não existe. A fé é o poder criador, irmãos, daquilo que não existe. Aí você acha que você com o seu braço, por isso que a Bíblia diz, maldito o homem que confia em si mesmo e faz da própria carne o seu braço. A pessoa que confia em si mesmo, que acha que ele pode resolver, que ele tem tudo, ele está tudo certo, tudo é errado. Não, não é assim não, irmãos. Esse versículo de Marcos 9, 23, é daquele jovem lunático, não sei se os irmãos se lembram, que os discípulos tentaram expulsar. Jesus disse para os discípulos, olha, essa caixa só sai com jejum e oração. E o homem chega lá e diz, Senhor, se tu podes, por favor, cura meu filho. Jesus disse para ele, se eu posso, cara, se eu posso, meu amigo, fique sabendo que tudo é possível ao que crê. Quem disse isso foi Jesus. Jesus disse, tudo é possível ao que crê. Jesus fez restrição, irmãos? Jesus não fez restrição. Ele disse tudo é possível ao que crê. Quando a gente crê, irmãos, as coisas se tornam possíveis. A oração tem efeito, a fé produz resultados. Adiante, por favor, José. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Muita gente está vivendo uma vida de derrota, de fracassos e aparentes vitórias, porque não tem uma fé produtiva, não tem uma fé com qualidade, não confia em Deus como deveria confiar. Agora de tarde eu estava ouvindo um testemunho muito forte. 2, Cida estava ouvindo e eu estava lá fazendo minhas coisas, escutando de um rapaz que ele era bandido, chegou a ser preso, levar tiro, se eu não me engano, Cida me corrige aí. E tinha 2 mulheres orando por ele. 2 mulheres orando. A noiva e a irmã dele. E esse rapaz, ele fazia parte do PCC, era do Comando Vermelho. Traficante. E ele disse que na prisão ele sofreu muito. Mas teve um dia que a prisão, houve uma fuga. E na hora que ele ia sair, uma voz disse para ele, a porta que eu fecho ninguém abre, a porta que eu abro ninguém fecha. Ele foi e voltou para dentro da cadeia. Cumpriu a pena dele. Ele saiu sem esperança, sem nada. Foi vender o quê? Banana. Voltou a roubar de novo, foi. Aí Deus pegou ele na virada. Dessa vez, parece que o nome dele levou um tiro. Aí o que aconteceu? Voltou para Jesus, foi para a igreja, começou a vender banana andando de bicicleta. Mas ele estava orando, se eu não me engano, né, Cida? Aí orando e dizendo a Deus que não estava aguentando. Aí o Senhor disse, não, eu vou mandar um carro para você. Aí Deus mandou um Fiatzinho Uno, velhinho. Aí ele começou a usar e disse, Jesus, esse carro. Aí de repente, uma irmã que orava por ele, e ele começou a orar por essa irmã, chamou ele em casa, chegou lá na casa dele, levou ele num certo local, e lá atrás da casa dessa irmã, tinha um presente embrulhado com uma fita bem grande. Carrão 0 do ano. Quem deu?
Quem deu? Quem deu? Foi o poder do quê? O resultado da oração. Oração. Meu justo viverá da fé. Eu creio. Depois teve de um menino também, de um pirrainha. Esse foi forte, viu? A irmã, professora de escola dominical, professora dedicada, mulher de oração, estava atendendo as crianças e abraçando, e uma delas chegou no meio e disse que não ia abraçar ela porque tinha raiva dela, porque ela dizia que Jesus era bom e amava as crianças, mas Jesus não amava ele e nem gostava dele, porque ele era um menino doente e ia morrer, tinha uma casa boa, não podia usar. Não é isso, Cida? Foi o que eu escutei naquela hora. Eu sei, irmãos, que a mulher foi para casa, mandou ele para casa, ele foi orar e mandou ele entrar no quarto e falar com Jesus. E ela foi orar. Sabe o que aconteceu? Jesus entrou no quarto da criança e fez a cirurgia e conversou com a criança. O nome disso é fé. Uma criança de 9 anos teve fé na palavra de uma pessoa. Às vezes Deus usa alguém para falar com você e você não crê. Você zomba. Não, não acredito nisso não. Deus vai fazer um negócio desse. Deus vai entrar no quarto de ninguém e fazer cirurgia. Deus vai... Não, irmão, não, irmãos, é o justo. Deus é o mesmo. Ele é o mesmo. Ele mandou Noé fazer uma arca. Ele mandou Moisés falar para uma rocha. Já pensou que idiotice? Fale para a rocha que vai sair água. Olha, estenda essa vara de pau aí para o mar e o mar vai se abrir. Irmãos, ou a gente crê ou não crê naquilo que Deus pode fazer. Nós estamos vivendo num século, num período muito sério de falta de fé, irmãos. De descrença total. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Adianta. Ora, isso está em Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe e que Ele dá bênção. Ele dá bênção, dá vitória a quem busca. Ou isso é verdade na minha vida ou não é, meu irmão. O negócio é sério. Você fica confiando em você mesmo, no seu braço. Tem que mudar. Desde ontem de madrugada que Deus está dando a mensagem, eu estou dizendo que eu não vou dar. Mas daqui para o final da mensagem, Ele mandar falar, eu falo novamente. Vamos lá, alguns exemplos. Revisando. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado, esquecer das coisas que Deus fez, e fé é um mal terrível. Esquecer daquilo que Deus fez no passado é um mal ruim. Adianta, a favor, por cada hora. O povo de Israel, por exemplo. O povo de Israel. Eles viram quantas pragas? Repete aí, irmão, por favor. Quantas pragas? Quantas? Estou ouvindo não. Quantas pragas? Você pode até dizer que se fosse eu que estivesse lá, eu acreditaria, não duvidaria. Você não fala a verdade, pois você não crê naquilo que está lendo. 90% dessa igreja já leu a Bíblia todinha e está lendo, mas não crê nela. Não crê. Porque se cresce, já tinha muita coisa nova acontecendo aqui dentro. Primeira coisa, transformação de vida. Vida troncha, desmantelada, estava se consertando. E aí vai aquilo que Deus me falou de madrugada. Assim diz o Senhor:
Assim diz o Senhor. E foi a visão que eu tive de madrugada. Uma pedra de moinho que moe o trigo. Assim diz o Senhor. Há muitos aqui que o Senhor tem repreendido e tem endurecido a cerviz. Tem endurecido o coração. Mas o Senhor diz que vai passar pela moinha, assim como pisa o trigo. Ele vai moer como moe o trigo. Sabe por quê? Porque o Senhor repreende e castiga todo aquele que ama e toma por filho. Aquele que ele repreender é dele, e aquele que não repreender não é dele, e não vai entrar no céu pela porta. Pode entrar por aquela e pode entrar por essa, mas na de cima não entra, porque não se tornou nova criatura. Tem que nascer de novo. Sabe por quê? Israel viu as 10 pragas. Adianta, Israel, José. Eu não ia nem falar, mas terminou acontecendo. Viu a nuvem que pousava de dia, a coluna de fogo de noite, o Senhor diante deles, uma coluna de nuvem pelo caminho de noite, uma coluna de fogo. Mas sabe o que aconteceu? Esse povo duvidou muitas vezes. Adianta, por favor, José. A prova não demorou muito e começaram a reclamar. E trouxeram chegaram a dizer a Moisés: trouxe-nos para matar aqui. Por acaso não havia sepulcro no Egito? Quantos aqui têm murmurado? Hoje é noite de concerto. Põe sua vida no nível e no prumo, irmão. Tem muita gente brincando aqui. E a gente precisa mudar, ser nova criatura. Eu prego aquilo que Deus manda, não tenho medo de pregar. Se você está achando ruim, o problema é seu. Mas você tem que mudar, meu filho. Adianta. Então chegaram em Mara, mas não puderam beber a água. Então disseram assim para Moisés: nos trouxe aqui para morrer de sede. Tem gente vendo os mesmos milagres, mas não crê. O povo murmurou contra Moisés. Tem pessoas que, se você disser, estava sentado na beira do rio. Ah, meu Deus, agora que eu me lembrei, isso aqui é um testemunho que eu trouxe. Quando eu estava preparando aqui, eu me lembrei de um pastor. Não vou citar o nome dele, mas eu conheci. Esse homem teve o primeiro programa de rádio da história do Brasil. Ele tinha 8 filhos. A família dele mora aqui em Caixa d'Água, numa rua aqui em Caixa d'Água. Eu morei em uma das casas dele. E ele estava aperreado. Ele pescava. Aí foi para o mangue pescar. Aperreado. Senhor, o que é que eu vou dar de comer aos meninos? Caranguejo com água e sal. E ele contou, e eu acredito, viu, irmãos, que veio um caranguejo com uma notinha de 100 conto. Muita gente aqui não crê, mas eu creio. Eu creio que Deus mandou os 100 conto dele. Como mandou os 50 reais de Estemilton. Não sei se Marcelo e José nem se lembra. Lá em Campo Grande, não sei se Marcelo se lembra. Estemilton, coitado, aperreado, ele não contou nada a ninguém na igreja. Ele deu testemunho à tarde. E ele saiu da escola dominical dizendo: Senhor, não tem nada para comprar leite para o menino, para Amanda, a filha dele. E ele chegou, foi andando ali pela São Caetano, ia para casa da sogra dele. Quando ele olhou cedinho, uma notinha de 50 no chão. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, procurou, não viu ninguém na rua. Ele: meu Deus, de quem será esse dinheiro? Mas não tem ninguém, não passou ninguém, ficou lá olhando para o dinheiro. O Espírito Santo pega, é seu. Ele pegou e comprou leite da filha. É Deus que faz isso, irmãos. Isso é fé. Você está duvidando do poder de Deus na sua vida? A Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Você sabe o que é que um crente cheio do Espírito Santo faz? Você tem noção? Tem não? Crente cheio do Espírito Santo, ele faz coisas que você nem imagina. Sabe por quê? Porque tem confiança na eternidade de Deus. Eu seria muito hipócrita e mentiroso eu dizer que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
e não crê naquilo que Deus pode fazer hoje, irmãos. Deus ainda cura câncer, Deus cura AIDS, Deus dá aquilo que eu quero, aquilo que eu preciso, Ele dá, porque Ele é Pai. É Ele que dá providência, é Ele que abre porta e fecha a porta, é Ele que faz caminho onde não tem caminho, abre porta e não tem parede, Ele faz andar por sobre o mar, Ele é Deus. Adianta, por favor, Zé. Pode passar. Pedro, ó Pedro, que tu falasse hoje. Se eu não crer que Jesus mandou aquela oferta para o pastor, eu não vou crer que Pedro tirou a moeda do peixe da boca do peixe. Não vou crer. Então eu não vou pregar que Pedro tirou. Esquece esse texto. Que é um absurdo tirar uma moeda da boca de um peixe. Não é? Jesus não precisava nem tirar, né, Pedro? Podia fazer aparecer assim, estralar o dedo, ou pegar uma pedrinha, botar uma pedra na mão de Pedro, e vai lá, Pedro. Pedro olhava a pedra e ia lá pagar. E quando chegasse lá, era o valor do imposto. Porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o meu justo viverá da fé. Não sei porque agora Deus está me incomodando para dar esse testemunho, mas eu vou dar. 1981. 1980, novembro de 1980, eu comecei a trabalhar numa empresa. E quando foi em 81, Deus me levou para o seminário. A minha igreja, a igreja da Bela Vista, não tinha condição de dar nem a passagem. Aí comecei a fazer o seminário, trabalhando, eu trabalhava na Caxangá. Era cansativo demais, muita coisa. Terminei saindo do emprego. O pastor Itamar disse: você vai ter que escolher entre o emprego e o chamado. Aí eu fui para o seminário. Só que quando eu comecei as aulas do seminário, eu disse: Senhor, eu não tenho um centavo para pagar esse seminário. Nem a igreja tem. Agora eu preciso de livro, preciso ter minhas coisas, preciso me sustentar. Fui trabalhar no seminário, mas o dinheiro do seminário não dava, porque eu também tinha que ajudar minha mãe e meus irmãos em casa. Eu tinha que fazer feira para minha casa. E às vezes eu atrasava o seminário, não podia comprar livro. Isso foi no primeiro semestre. No segundo semestre quase que eu não ia chegar lá para assistir aula, porque foi difícil pagar a matrícula. Um dia de manhã, um seminarista, chama presbítero da Igreja Presbiteriana do Brasil, que quem não sabe, Igreja Presbiteriana ora muito, viu, irmãos? Igreja Presbiteriana tradicional tem cada culto de oração que você nem imagina. A Igreja Presbiteriana da Boa Vista tem um culto de oração que começa às 5 horas da manhã, todo sábado. E Geodão chegou e disse: Moisés, vamos pregar lá no culto lá? Eu disse: vou. Irmãos, olha, tínhamos lá 6 casais. Cada casal era um salário mínimo, fora os alunos internos. Era muito dinheiro que a turma devia. Quando chegava perto das provas, pense na guerra com o pastor Tomás. E eu fui pregar nessa igreja. Preguei no Salmo 46. Nunca vou me esquecer. Nunca. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, que ainda que a terra se mude para o meio dos mares. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio.
Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações tem feito na terra. Ele quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo e diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Preguei meia hora. Terminei de pregar. Dei um café da manhã. O Senhor se aproximou de mim e disse: faz 40 anos que eu não ouço Deus falar. Faz 40 anos que eu estou sentado nesse banco que eu não ouço Deus falar. Mas hoje Deus falou comigo. Como é seu nome? Moisés. Você é seminarista? Eu sou. Estuda onde? Seminário Pentecostal. Onde fica? Fica na Encruzilhada, Marechal Deodoro. Certo. Saiu junto de mim. Jardão chegou para mim e disse: Moisés, tu sabe quem é aquele homem? Eu disse: nunca vi falar na minha vida. Aquele homem é um dos homens mais ricos do estado de Pernambuco. Foi que ele disse a tu. Ele disse que faz 40 anos que não ouve Deus falar e ouviu hoje. Ele disse: te prepara, porque Deus vai fazer algo diferente. Irmãos, eu estudei de 81 a 85. Ganhava dinheiro, meu salário. Mas eu digo uma coisa a vocês: eu não paguei um livro, não paguei uma mensalidade. Tudo o que eu precisava eu pegava na secretaria. E as meninas lá já sabiam e me davam mesmo. Sabe por quê? Quando chegou no final do semestre daquele ano, mês de maio, começo de junho, era mês de prova. Chegou um cidadão lá, Lenilda Guimarães e pastor Isley. Se eles estivessem aqui, eles confirmavam tudo aquilo que eu estou dizendo. Tudo que eu estou dizendo aqui. Chegou um homem e disse: aqui estuda um rapaz chamado Moisés Pereira. Estuda assim. Quanto é que ele deve? Tanto. Está aqui. Tudo que ele precisar a partir de hoje, pode dar. Que todo ano, todo final de semestre eu venho pagar. Agora me diga aí, tem mais alunos devendo? Aí Lenilda disse: tem. Aí apresentou. Pagou de todos os alunos, irmãos. Dos casais. Uma soma incrivelmente alta. Ora, cada casal era um salário mínimo por mês. Eram 5 meses de salário mínimo de cada casal. Fora os alunos internos. Ela disse assim: só que ninguém pode saber quem sou eu, Lenilda. Aí Lenilda, quando ele saiu, Lenilda saiu chorando pelo corredor, me abraçou e disse: tu não sabe o que Deus está fazendo. Deus garantiu a tua mensalidade, todo o teu estudo e mais de todos os alunos internos e casados desse seminário, por causa de uma mensagem que tu pregou. Esse é o Deus que eu creio, irmãos. Ele continua fazendo. Ele faz. Ele é verdadeiro. Ele não mudou. Você é que não crê. Você é que não acredita. Você que não está orando, não está buscando. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Intimidade com Deus é coisa séria, irmãos. Crente cru, frio, fracassado. Não, crente fogo, cheio do Espírito, sim. Nós somos uma igreja, irmãos, que nasceu no fogo do Espírito da renovação. E nós cremos, a gente cantou agora há pouco, é obra santa, ninguém detém, é obra santa.
A obra que Deus faz, Ele não para de fazer, Ele continua fazendo. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá. Tem gente que tenta explicar dizendo que o milagre só aconteceu por Jesus porque queria dar lição. Quem disse que Jesus precisa justificar suas atitudes? Engraçado, irmãos, quando eu fiz essa parte aí, eu não tinha assistido um vídeo, eu assisti depois. Inclusive eu coloquei no grupo, mas eu sei que quase ninguém viu. Um rapaz, ele falando sobre a tentação de Jesus no deserto. Ele disse assim: Satanás, ele chegou para Jesus, disse para Jesus transformar as pedras em pães. Jesus estava com fome? Estava. Jesus tinha que comer? Tinha. Mas o porquê Satanás queria que Jesus transformasse as pedras em pães? Não, porque Satanás queria tocar no ego de Jesus. Não tem nada a ver. Jesus poderia ter transformado e assim mesmo não tinha, continuava sendo Jesus. Não tinha problema. Se Jesus está certo, Satanás, eu vou transformar mesmo. Transformava, ele continuava sendo Jesus. Continuava sendo o que ele é. Mas sabe por que Jesus não transformou? Porque Jesus não precisa justificar para ninguém quem ele é. Quando Jesus disse que tudo é possível ao que crê, que nada é impossível para Deus. Quando os apóstolos escreveram que Deus não muda, é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Se Ele quiser fazer você andar sobre as águas, Ele faz. A gente tem um hino, né, que faz que... Tem um hino, né? De Cassiano, né? Fé, confiança. É da semente que se colhe o que se planta. Fé produz milagres. Fé é atitude. Creia! Tem muita gente aqui, irmão, que está levando uma vida pequena, fraca, porque nem crê, nem tem fé. E o pior de tudo, fica com raiva quando a gente prega aqui. E tem outros que ainda desmancha o que eu estou ensinando. Filho do diabo, desmancha o que eu estou ensinando aqui. Mas eu quero que você, a partir de hoje, coloque no seu ouvido, na sua cabeça, coraça. Não deixe Satanás tirar a sua fé. Não deixe que ninguém lá fora destrua a sua fé. Se alguém chegar junto de você, mas aquela mensagem do pastor, negócio de fé, aquilo ali, eu não acredito. Sai daqui, Satanás. Estás repreendido em nome de Jesus. Deus vai fazer na minha vida. Deus vai fazer. Deus vai me dar. Deus vai restaurar. Deus vai construir. Deus vai fazer o milagre que eu estou querendo. Porque eu creio, Satanás. Ah, mas pode usar um crente? Pode, irmão. Usou Pedro. Foi ou não foi? Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus. Daqui a pouco disse: Não, mestre, faça não. Jesus disse: Sai dele, Satanás. Cala a boca, Satanás. Imagine um crente aqui da igreja. Não acredito naquilo que o pastor disse. Não, Deus não faz aquilo mais não. Faz sim. Se você colocou o pedido aqui, você estiver pagando preço, você estiver orando, crendo, buscando, jejuando, Deus vai fazer. Ele vai fazer. O que é que você quer? O que é que você quer? O que é que você quer? Já imaginou? Jesus chegou para o cego. Pergunta meia até sem lógica. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Aí Jesus disse: O que é que você quer que eu faça? Irmãos, vamos analisar direitinho. Jesus não sabia não que aquele coitado cego queria ver, não? Queria ou não queria? Mas a gente tem que abrir a boca e dizer: Jesus, eu quero. Eu quero isso, eu quero aquilo. Desenhar.
desenhar na mente. É a fé. Porque o que contamina o homem é o que sai, não o que entra. Aquilo que tem que sair da minha boca tem que ser coisa boa, que constrói, que edifica. Eu vou desenhar o que? A minha vitória. Eu já estou vendo a minha vitória. Estou vendo o que? Meu filho, minha filha nas mãos do Senhor. Estou vendo, irmão. Todo dia a gente ora. Jesus vai fazer a obra. Estou vendo, estou querendo outra casa e Jesus vai me dar. Quem crê, diga amém. Eu quero outra, quero mais uma, tem duas lá, não, eu quero outra, e daí? É da tua conta? Não é da sua conta nem do seu rosário. É ou não é? Para que serve a minha fidelidade, afinal de contas? Me diga. Se eu não crer que Jesus pode fazer, para que eu estou pregando? Do que adianta eu falar de fé para os irmãos se eu não crer? Outra coisa, quer se encher de Deus, se encha do Espírito Santo. Busque os dons espirituais. Seja cheio do Espírito Santo, irmão. Tem coisa melhor não. Ser cheio do Espírito Santo tem não. Sabe por quê? Crente cheio do Espírito Santo, ele tem visão do céu. Ele vê as coisas com os olhos espirituais e não com os olhos carnais. Vamos adiantar. Se aperrei não, que eu não estou preocupado com a hora não, viu? O que é que Jesus disse? Quem quer ler para mim aqui? O que é que está escrito aqui? Quem disse foi Paulo. Vamos lá, irmãos. Cadê o coro? Vamos lá. Meu Deus do céu. Vamos lá, todo mundo junto. Quem disse foi Paulo. Pedro. Tiago. Quem foi? Jesus é mentiroso? Faz ou não faz? Faz. Tu quer alguma coisa, tu vai receber, homem. Porque Deus é fiel contigo, tu é fiel com Ele. Te preocupa não, olha, só espera naquilo que Ele vai fazer na tua vida ainda, viu? Fica tranquilo, tá despreocupado demais. Quem disse que foi o autor, quem disse isso foi o autor e consumador da fé, ao pai do jovem lunático. Quem disse isso foi o autor e consumador da fé. Como é o nome dele? Como é o nome dele, irmãos? Misericórdia, sangue de Cristo tem poder, está repreendido em nome de Jesus. Como é o nome dele? Acorda, crente. Vamos para o próximo. Então disse Moisés ao povo diante das águas amargas, tiraremos água doce. Vamos ver o que Moisés disse. Isso que Moisés disse no Velho Testamento não serve hoje não, irmãos. O Deus da palavra mudou. Mudou? Então o que é que Moisés disse? Se ouvires atento a voz do teu Deus e fizeres o que é reto aos seus olhos. O crente não é dizimista, não é ofertante, é pirangueiro, é mão de vaca. Às vezes é dizimista e ofertante, mas não crê, faz só aquilo e mais nada, não tem um coração generoso, não abre mão para nada. Inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, guardares os seus estatutos, e nenhuma enfermidade porei sobre ti, porque pus sobre o Egito, porque o Senhor, seu Deus, o Senhor que te sara. Irmãos, é orar com autoridade. Se eu estou sendo fiel, se eu tenho um coração generoso, porque muitas vezes a gente pensa, não, que só meu dízimo e minha oferta já é o suficiente. Não é não. Às vezes Deus me incomoda a pegar tudo que eu tenho na minha carteira e dar para uma pessoa, como aconteceu no ônibus um dia desse. Liso. Mas entrou um rapaz no ônibus, irmãos. O cara, assim, olha, feito uma Toyota, dentro do ônibus, mal de Parkinson, 20 e poucos anos.
deu uma mensagem dentro do ônibus. Ele não pediu nada a ninguém, mas todo mundo abriu a carteira e deu. Ele não pediu não. Eu fui o primeiro a abrir a carteira e chamar ele. Quando eu chamei, pô, todo mundo. Fidelidade, coração aberto. Coração aberto. Hoje é dia de conserto. Ou você vai, ou não vai. Hoje. Está na hora desta igreja parar de estar limitando o poder e a capacidade de Deus em suas vidas. Com Deus, ou você crê ou não crê. Tem ou não tem fé. Há fortes sinais entre vós de que há falta de fé e confiam ter deixado a ação de Deus, e confiança, aliás, ter deixado a ação de Deus limitada em vossas vidas. Quem quer ter uma mudança radical de vida aqui? Levanta a mão. Vai, irmão, quem crê que quer ter? Comece você mudando. Comece mudando.